Começo nessa noite com uma pergunta para você. Se você está agitado, se acalme agora, por favor. E se você ficar agitado, que fique com essa pergunta. A pergunta que faço é a seguinte: a que distância você está do reino de Deus? Vou repetir. A que distância você se encontra, você está do reino de Deus? Não entendeu? Tudo bem, eu explico. O texto que nós vamos ver agora, ele nos encaminha para tratar dessa questão. Por isso, abra a sua Bíblia, por favor. No Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo 28 ao 34. Na verdade, nós até já lemos parte desse texto na ordem do culto, o que é muito importante para você poder se familiarizar e sair daqui com essa unidade de pensamento. Ou seja, amar a Deus é o mandamento. É o mandamento. Marcos 12, 28. Todos encontraram? Amém? Aproximou-se dele um dos escribas, que os ouvira discutir, e, percebendo que lhes havia respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o principal é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a alma, de todo o entendimento e de todas as forças. E o segundo é este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que esses. E o escriba lhe disse: muito bem, mestre, é verdade que ele é o único Deus e que além dele não há outro, e que amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento e de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo vale mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo que ele havia respondido com sabedoria, Jesus lhe disse: não estás longe do reino de Deus. E ninguém mais ousava interrogá-lo. Amém. Vamos orar mais uma vez? Pai, essa é a palavra do Senhor. Eu peço tão somente que ela seja simples para a nossa compreensão, no entanto, profunda para a nossa transformação. Que saímos daqui edificados e transformados por ela. Assim eu peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, nosso texto de hoje, como já lido e relido, aqui tratado, ele vai tocar nesse ponto crucial. Qual é o ponto crucial? Eu descrevi esse ponto crucial assim: a maneira prática do como respondemos ao amor de Deus revela a que distância nos encontramos do reino de Deus, ou no reino de Deus. Então, a maneira prática em que nós nos posicionamos em relação ao amor de Deus é que vai dizer a que distância nós estamos. Pelo menos é essa a resposta que encontramos nas palavras de Jesus. Mas eu tentei, para ser mais claro, parafrasear essa afirmação, que ficaria da seguinte maneira: grave bem isso, preste bem atenção. Para amar a Deus, não basta conhecimento, é preciso intenção e decisão.
Pelo menos é nessa direção prática que o texto nos leva. Não é suficiente conhecimento, embora ele seja o passo 1, para se amar a Deus. É preciso também intenção e decisão. Mas aqui se apresenta um problema, que é o problema chamado pecado, que é tratado no Evangelho de Marcos, porque o pecado nos distanciou, nos afastou de Deus. Então, como podemos nos aproximar ou amar a Deus, buscar amar a Deus, ter a intenção de amar a Deus, decidir amar a Deus, se nós estamos impedidos pelo pecado, conforme Romanos 3:23, que diz que todos pecaram e... Essa palavra destituído também pode ser traduzido por afastado. Pode ser traduzida por interrompido da presença de Deus. Aí é que entra a obra de Deus através do seu Espírito, que está trabalhando nos corações das pessoas, convencendo, conforme João 16:8, convencendo todos os homens do pecado, da justiça e do juízo. Então, se não for uma obra tremenda do Espírito Santo no coração das pessoas, ninguém pode amar a Deus. Por isso que tanto quanto importante é pregar a palavra, é orar, invocar o nome do Senhor, para que o Espírito trabalhe no coração da humanidade, para que ela possa amar a Deus, porque amar a Deus é o mandamento, é a coisa mais importante. Eu entendo que, de uma forma ou de outra, todo ser humano percebe em algum nível o amor de Deus. Para mim, o que impede as pessoas, e eu diria nós mesmos aqui, de amar ao Senhor, não é o desconhecimento de que Ele existe, não é o desconhecimento do quanto Ele nos ama, não é o desconhecimento da sua bondade, do quanto Ele é bom, mas o que nos impede de realmente amar a Deus é justamente a ocupação exagerada do que há no nosso coração por outros deuses. Ora, eles materiais, como divindades substitutas, ora por questões sentimentais, questões não materiais, mas que têm um peso e um domínio sobre as nossas vidas, tanto quanto um outro Deus, um Deus criado, um Deus idolatrado. E para ilustrar esse ponto, eu queria que você caminhasse comigo para um texto. Deixa a sua Bíblia marcada aí, por favor, e vamos para um texto no Antigo Testamento. Vamos ler em Ezequiel, profeta Ezequiel, capítulo 14. É versículo 1 até onde eu parar. Ezequiel 14, 1. Está escrito assim. Se você não conseguiu encontrar, me acompanhe. Ezequiel 14, 1. Algumas das autoridades de Israel vieram e se sentaram diante de mim. Então o Senhor me falou: filho do homem, estes homens ergueram ídolos em seus corações e se puseram tropeços ímpios diante de si. Devo deixar que me consultem? Ora, digo-lhes, assim diz o soberano Senhor: quando qualquer israelita erguer ídolos em seu coração e puser um tropeço ímpio diante do seu rosto, e depois for consultar um profeta ou o Senhor, eu mesmo responderei a ele conforme a sua idolatria.
Isso farei para reconquistar o coração da nação de Israel, que me abandonou em troca de seus ídolos. Por isso diga à nação de Israel: assim diz o soberano Senhor, arrependem-se, desviem-se dos seus ídolos e renunciem a todas as práticas detestáveis. Notem, meus queridos irmãos, que aqui, você já viu falar daquele filme Guerra nas Estrelas, Star Wars? Aliás, os filmes de guerra, eles ocupam o mundo. Quase todos os filmes bons retratam uma guerra. Mas, eu vou lhe dizer uma coisa, tem uma guerra muito maior, que é a guerra do coração. É a guerra do espaço no seu coração e no meu coração em relação a quem de fato governa a sua vida. Você conhece a Deus, você conhece o amor de Deus, você conhece a bondade de Deus, você conhece o que Ele fez. Mas isso não necessariamente o torna alguém cujo coração está totalmente dominado, governado pelo Senhor. Isso é um fato. Mas antes de partir para o texto, quero relembrar aqui o contexto. Vocês se lembram do que está acontecendo, que eu já falei e repeti. Aquela divisão importante que a gente tem que ter em mente, não é? O relato de Marcos é um relato sucinto, objetivo. Marcos, ele não quer tratar de genealogia, de criar um documento no sentido amplo e cheio de detalhes, para que os romanos se convençam de que Jesus era Jesus. Ele usa, na verdade, como a gente já mostrou, metade do seu evangelho para tratar de 2 anos, 300 e mais ou menos 59 dias, ou 69 dias. Isso, 59 dias. E ele usa a segunda metade tratando de praticamente uma semana. Ou melhor, deixa eu corrigir a minha informação. Metade desse tempo, Jesus tratou, Marcos tratou da vida de Jesus, o equivalente a quase 99% do ministério dele. E aqui, em uma semana, Marcos gasta metade do seu evangelho sobre aquela última semana da vida de Jesus. Jesus sai lá, desde que ele é apresentado nas profecias, passando por tudo que ele demonstrou ser, e agora, nessa semana, ele vai para a cruz. Ele está na semana da crucificação. Então, a segunda parte trata de quem Jesus, ou melhor, do que ele veio fazer. A primeira parte trata de quem ele era, e a segunda de quem ele era, mas a partir do que ele fez, da sua obra. O 10:45 é a maior afirmação, porque o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida por muitos, por resgate de muitos. Ele é o resgatador. Então aqui, temos que, nesse momento, nós estamos em Jerusalém. Jesus já entrou em Jerusalém. Jesus está no templo. Se você observar bem, aí, no capítulo 11, no versículo 27, aquela discussão, aquele conflito com as autoridades, ele vai acontecer aí. Versículo 27 diz: chegaram novamente a Jerusalém, e quando Jesus estava passando pelo templo, aproximou-se dele os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos, e perguntaram. Então Jesus está nesse ambiente aqui do templo. Ele, segundo o doutor Carlos Oswaldo, do versículo 13 ao 37 de Marcos 12, vai mostrar a maneira sábia como Jesus lidou com os ataques diversos das facções e da liderança judaica.
e vai mostrar como que Jesus desmascara cada um deles pela sua religiosidade morta, a sua religiosidade inépcia, ou seja, aquela sua mortidão espiritual. E ele passa ileso diante de todos, ele não tem o seu caráter manchado, ele é íntegro, ele responde, e ele responde bem. Esse é o contexto. Jesus se posta com sabedoria superior, o que era, do que aquelas autoridades e aquela religiosidade que estava ultrapassando. Eu fiz uma divisão, uma estrutura do texto de hoje, que nós lemos da seguinte forma. Observe aí. Primeiro, a pergunta do escriba. Em segundo lugar, aí no versículo 28. Em segundo lugar, a resposta de Jesus, versículos 29 ao 31. Em terceiro lugar, a concordância do escriba com relação à resposta de Jesus, 32 e 33, e a afirmação de Jesus, a resposta do escriba. Esses são os elementos da passagem que nós encontramos aí. Portanto, a grande lição dessa passagem é aquilo que eu já disse e vou repetir. Para amar a Deus não basta conhecimento, é preciso intenção e decisão. E de acordo com o que nós lemos no geral, isso envolve o toque do Espírito Santo na nossa vida. Sem ele, ninguém é capaz de amar a Deus, ninguém é capaz de realmente reconhecer. É importante a gente observar no texto a pergunta no versículo 28. Na verdade, Marcos, como ele é objetivo, ele quer ir direto ao ponto, ele não traz muitos elementos. Mas se você observar o versículo 28, que é o nosso primeiro versículo aí, você vai observar o seguinte: já havia acontecido 2 confrontos anteriormente. Vocês se lembram muito bem. O primeiro confronto em relação àquele confronto que nós chamamos de político. O confronto em que os fariseus e os herodianos se juntam para colocá-lo contra a parede. Era em relação ao pagamento dos impostos. Os judeus não gostavam de pagar impostos, eram dominados por Roma, à época que Jesus veio, e aquilo era um ultraje para as suas almas, ter que pagar imposto e ainda ser oprimido por aquele governo. Por outro lado, o governo se sentia ameaçado com aquele rei, aquele homem que se proclamava rei. Então, de um lado, os herodianos, de outros, os fariseus, um não quer pagar imposto, o outro é que cobra o imposto. E apertam ele. E ele responde. Vocês se lembram da resposta? Vamos falar juntos? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Qualquer um talvez já recuasse e dissesse, vamos nos afastar desse homem. Mas eles não param, eles insistem. E agora surge o outro grupo, os saduceus. E orquestrado por todos, eles vão para cima de Jesus com uma outra querela, uma outra questão. E a questão era sobre a ressurreição. Agora, a questão era teológica. E eles então elaboram lá uma situação baseada na lei do levirato, que era uma lei complicada. E eles então tentam encurralar Jesus, falando sobre a ressurreição. Ao passo que Jesus também os responde. E Jesus responde de uma maneira muito contundente, dizendo que eles são ignorantes, porque eles desconhecem a Escritura e desconhecem também o poder de Deus. Eles eram intelectuais, eram até religiosos, mas ser intelectual e ser religioso e desconhecer a Escritura e o poder de Deus é uma perda de tempo. Jesus os enquadra e esse homem então se levanta, esse escriba. Vocês percebem aqui? 4 grupos, né?
o governo romano, os fariseus, os saduceus e agora também os escribas. Vocês sabem quem eram os escribas? Vamos para Lucas. Olha aí a descrição de Lucas, capítulo 10. Observe comigo aí, por favor. Lucas 10. Só um instantinho para me abrir aqui nessa outra. É Lucas 10, de 25 ao 28, mas eu vou dar uma atenção especialmente aí para o 25. Lucas 10, 25. Olhe bem aí. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que é preciso fazer para herdar a vida eterna? Aqui, Lucas, ele já esclarece um pouco mais. Lembra, porque Lucas é um pouco mais detalhista. E ele, então, clareia mais o que era um escriba. O escriba, então, era um perito na lei, um doutor. Um doutor. Justamente essa palavra, escriba, ele era um doutor. Era perito. Ninguém mais conhecia do que eles. É interessante que, se você pegar a descrição aqui de um comentário sobre o que era um mestre, um escriba, ele era alguém que tinha tanto conhecimento da lei e das outras escrituras que a palavra dele resolvia certas confusões, ou seja, a palavra final era um teólogo daquele tempo. Portanto, era alguém de extremo conhecimento. E o que é importante aí de Lucas é que Lucas diz que ele foi para colocá-lo à prova. Levantou-se para pô-lo à prova. Ou seja, mais uma investida. Embora Marcos não destaque isso tanto, mas diz que ele observava, não é? Ouvindo a discussão entre eles, vendo que Jesus houvera respondido bem. Vamos ver se agora ele se sai da minha. Talvez fosse isso, eu não posso afirmar. Mas o fato é que o Lucas coloca, não é, essa tonalidade. Ele levantou-se para pôr Jesus à prova. Embora essa expressão possa ter dois significados, que colocar à prova, o pessoal aí hoje fez prova do Enem, né? E nem por isso foi uma coisa ruim, né? Mas pelo contexto das discussões, não parece uma coisa tão amistosa assim, como alguns teólogos que eu li defendem. Agora, o que eu entendo de lição aqui, na interpretação do texto, é que mesmo uma pergunta mal intencionada, talvez, uma pergunta capciosa, ela pode ser uma boa pergunta. E vocês percebam que esta é uma grande pergunta. Apesar das intenções, ela é uma excelente pergunta. Eu estou para afirmar, esse pastor mortal aqui, para afirmar que para mim essa é a pergunta mais importante das Escrituras. Eu vejo-a como sendo a pergunta mais profunda e mais relevante de todas as Escrituras. E olha que eu nunca parei para perguntar e anotar quantas perguntas tem em toda a Bíblia. Não sei se você já fez isso. Mas a Bíblia tem muitas perguntas. Perguntas feitas por pessoas. Perguntas feitas por Deus. Essa, sem dúvida, é a pergunta mais importante. Qual é o principal de todos os mandamentos? Agora, é importante a gente ter em mente o seguinte.
esclarecendo que aqui não é um juízo de valor no sentido de classificação numérica. Nós sabemos que os judeus, eles tinham cerca de 613 mandamentos, que eram classificados entre mais importantes e menos importantes, ou mais pesados ou mais leves, menos pesados. Os próprios fariseus, mestres, rabis daquela época, como Hilel, como outros, eles chegavam a discutir sobre isso e dizer assim, eu acho que não tem um mandamento mais importante. Todos são importantes, todos têm um peso, todos valem. E realmente, ele tinha razão nisso. Agora, tem um do qual derivam todos. E nós vamos entender isso na resposta de Jesus. Então, apesar vamos colocar aqui entre aspas, da má intencionalidade dele na pergunta, ele fez uma grande pergunta, e ela é tão importante que todo ser humano na face da terra, num momento ou em outro, precisa responder essa pergunta. Na verdade, talvez, o que classifica uma boa pergunta? O quê? Você sabe o que classifica uma boa pergunta, uma grande pergunta? É quando ela exige uma resposta crucial, profunda. Isso faz toda a diferença. Uma pergunta é considerada boa quando ela suscita uma resposta crucial, essencial, uma pergunta indispensável. É isso. Então, a pergunta foi boa, embora tivesse esses aspectos aí. Qual é o principal de todos os mandamentos? Nós sabemos que na lei havia quantos mandamentos? Quantos? 10. Nós sabemos que aqueles 10 mandamentos, eles norteavam todas as outras ordenanças para o povo de Israel. E vocês lembram como é que os mandamentos foram dados? Lembram? Moisés, Deus chama Moisés para uma conversa no topo de uma montanha, e Deus entrega para ele, então, os 10 mandamentos, escritos no quê? Tábua de madeira ou de pedra? Diz o texto que eram tábuas de pedra. E aí você pergunta, por que 2? Por que 2? Porque uma só não coube os 10 mandamentos? Será? Não. A resposta a essa pergunta vai mostrar como Jesus responde ao escriba. Eram 2 tábuas porque tinham 2 tipos de mandamentos. Eram mandamentos verticais e mandamentos horizontais. Em outras palavras, mandamentos em relação a Deus e mandamentos em relação aos relacionamentos das pessoas. Quais eram os relacionados a Deus? Primeiramente era essa resposta. Amar a Deus, não ter outro Deus além dele. Também não se devia blasfemar o nome de Deus. Não é assim? Não se podia blasfemar o nome de Deus. Teria o dia sagrado, o dia que era para ter uma comunhão mais ativa ainda do comum, exclusiva para Deus. Enfim, eu não vou relatar aqui, mas se você observar na lista dos mandamentos, nós temos 4 mandamentos relacionados a Deus e os 6 relacionados uns aos outros. Então, essa divisão pedagógica para ensinar. Mas o que nós temos aqui é a resposta de Jesus. Versículos 29 a 31. Deus é único
Em outras palavras, Deus é único e Senhor, e Ele deve ser amado com todo o ser. O que significa, na prática também, manifestar isso aos outros, ao próximo. Vocês sabem que essa expressão, ela vem lá, a resposta vem de Deuteronômio 6, 4, que é chamado pelos judeus de Shema. De manhã cedo, todos os judeus, ele repete o Shema. E quando ele vai dormir, ou à noite, ele também repete o Shema. Sabe o que é o Shema? É o ponto da resposta aí, do versículo de número 29. Olha aí. Qual é a resposta? Ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. A ideia é o seguinte, é como se nós precisássemos ter a capacidade de se desvencilhar de tudo embora essas coisas existam ao nosso redor, e dedicar o nosso coração somente a Ele. Como a gente viu lá no relato de Ezequiel 14, um dos grandes problemas da nação Israel, o povo de Deus à época, era a sua idolatria, era o seu compartilhamento do coração com outras divindades, fossem elas, mais uma vez, divindades identificadas como deuses concorrentes, ou mesmo as coisas dadas por Deus. Esse era o grande problema. Quando Jesus responde, ele, na verdade, aqui é até uma discussão, porque o Lucas, ele trata de forma diferente. Lucas, ele não coloca que foi Jesus quem falou, mas quem falou foi o escriba. No versículo 26 de Lucas diz, o que está escrito na lei? Respondeu Jesus, como que você lê? Como que você lê? E ele respondeu. Então dá a entender que quem respondeu para Lucas foi o próprio homem. Por isso que aqui, no versículo 31, ou 32, que é a réplica, não é? Ou a tréplica, já é a tréplica. Ele diz, muito bem, ou disse-lhe o escriba, muito bem. E o versículo 34 diz que vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente. Só que isso não é o mais importante aqui. O importante é o entendimento das coisas. Porque, na verdade, quem deveria realmente dar essa resposta não era Jesus. Jesus sabia quem deveria dar essa resposta seria o homem. Seria a humanidade. Então, a resposta de Jesus é uma resposta contundente. A resposta embora óbvia, até para nós óbvia, mas a resposta, em resumo, é: Deus é único e Senhor, e Ele deve ser amado com todo o ser, e que isso é evidenciado em ações aos que convivem conosco. Então a resposta, melhor dizendo, ela pretende neutralizar a audácia, não do escriba, mas a audácia da humanidade pecadora. A audácia da humanidade atingida pelo pecado. Então as coisas começam a mudar pela compreensão de quem Deus é, a partir da revelação escriturística, ou seja, das Escrituras. Jesus responde o homem com as Escrituras. Deus é quem Ele diz ser nas Escrituras. Ele não é o que você e eu achamos que Ele é. Ele é o que a sua palavra diz que Ele é. Interessante que pessoas querem interpretar Deus além da Escritura, mas não têm coragem de buscar o mínimo nas Escrituras de quem Deus é. Então o nosso trabalho número 1, a partir da resposta de Jesus, é compreender quem Deus é a partir das Escrituras. E as Escrituras dizem que
Ouve, ó Israel. Ele não estava dizendo que nós somos Israel, não, porque ele está citando o texto que foi escrito a priori para Israel, a princípio para Israel. Ouve, ó Israel. Mas esse ouve, ó Israel, hoje pode ser muito bem, ouve Pibissage, ouve Santo Antônio de Jesus, ouve Estado da Bahia, ouve o Brasil, ouve planeta Terra. O Senhor Deus é o único Senhor. Se Ele é único, então quem merece adoração? Na resposta de Jesus, temos que é compreendida muito bem pelo escriba, porque ele dominava a lei, ele sabia a lei de cor, ele escrevia, ele dissecava a lei. A questão que ele coloca é essa: Deus é único, e Ele é Senhor. Ele não só é único, mas Ele é Senhor. Essa palavra Senhor, ela é traduzida daquela palavra impronunciável para eles, que foi transliterada que é o som Iavé ou Iové, que é traduzida como Senhor. Se você pegar algumas Bíblias, você vai ter uma distinção da palavra Senhor com a primeira letra maiúscula e a palavra Senhor toda escrita em maiúscula. Não sei se a sua Bíblia é assim. Se a sua Bíblia for assim, que todas as palavras que você encontrar Senhor estiver escrita em maiúscula, é a palavra Iavé. Para quem não sabe como é que é escrito, nunca viu a língua hebraica, no dia que você passar na frente da igreja Palavra Viva, ali é Alto Santo Antônio, Jojuvan? Também ainda? Ou é centro ali? Palavra Viva, vocês sabem qual é a igreja que eu estou falando, né? Então você vai ver lá, aquele nome lá significa Iavé. É uma palavra impronunciável e significa na transliteração Senhor. É nessa daí que está escrito na sua Bíblia, Senhor todo em maiúsculo. E por Senhor, entenda, quer dizer o quê? Absolutismo. Deus precisa, ou melhor, precisa a partir de nós, tá certo? Porque Ele é, no seu ser, absoluto. Ele é absoluto. No entanto, nem sempre, na prática, nós o tornamos como nosso Senhor absoluto. Porque o nosso coração está carregado de amores, de paixões, de concorrências com Ele. Nesse ponto aqui entra um elemento idolatria. Conforme nós vimos lá em Ezequiel 14. A nação ergueu ídolos dentro do seu coração. Ele é único. A resposta de Jesus é: Ele é único. Único. Na resposta de Jesus também, não diz só que Ele é único, diz que nós devemos amá-lo com totalidade, inteiramente. A ideia do texto aí não é compartimentar uma pessoa em tricotômica, dicotômica. Quer dizer, pastor, que negócio é esse? Dicotomia é a pessoa que entende que o ser humano ele é assim. Ele é corpo, físico e parte imaterial. Ele é material e imaterial. A pessoa ela é dicotômica. Entende o ser humano como sendo duas partes. Embora sejam o mesmo ser, feito de parte material e imaterial. Uma pessoa tricotômica, ela entende que há três partes: corpo, alma e espírito. Eu não sei o que você segue, também não é assunto para hoje. Mas seja tricotômica ou dicotômica, o que o texto está dizendo é que com as três partes, com as duas partes, devemos amar a Deus com a totalidade do que nós somos. Isso envolve, conforme o versículo 31,
uma demonstração na prática em relação aos outros. Essa é uma boa discussão. Eu vou já voltar nela na aplicação para a gente terminar. A terceira parte do texto é a concordância do escriba em relação à resposta. Ele parece que mudou. Se ele foi com a intenção capciosa, agora ele está sério diante da resposta de Jesus. Jesus não brinca com ele. Jesus cita as Escrituras. E parece que ele tem ali um certo quebrantamento diante da resposta. E ele disse: mestre, é muito bem. É com verdade que o Senhor disseste que Ele é o único e não há outro senão Ele. E que amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a força, e amar o próximo como a si mesmo, excede todos os holocaustos e sacrifícios. Aí aqui nessa resposta dele tem uma questão importante. Até Jesus, a gente sabe que a praxis da adoração envolvia sacrifícios e holocaustos, rituais. Mas a partir de agora, na resposta do escriba, ele acrescenta um elemento que vai se cumprir em Jesus. Que, na verdade, durante toda a história da revelação progressiva, ou seja, registrado nas Escrituras, em todos os tempos, o que nós aprendemos é: Deus, Ele não queria sacrifícios, Ele não queria holocaustos, Ele não queria realmente aspectos materiais de demarcação, como nós vimos muito bem o pastor Mateus falar hoje aqui de manhã. Não era geográfico, não estava relacionado a um lugar, a uma forma, mas sempre o interesse de Deus foi pelo nosso coração. Então, tudo se resume a isso, meu querido, querida. É uma busca de Deus pelo nosso coração. Não é uma guerra nas estrelas, é uma guerra de corações. Agora, eu gostei muito da maneira como a Norman Champlin, ele coloca. Ele coloca de uma maneira bem prática esse mandamento, dizendo o seguinte: aquele que nos amou incondicionalmente exige amor presente. Deus nos ama, nós não cantamos isso? Mas nós não podemos desdenhar do amor de Deus. Então nós não somos passarinhos soltos, nós somos dominados por essa responsabilidade, embora Deus não imponha a nós: você me ama ou você morre. Embora seja verdade isso. Ou você ama a Deus ou você morre. Isso é uma verdade. Mas Deus não coloca dessa forma. Ele coloca como o Deus que ama e que resgata, que vem buscar, que se envolve, que se humilha na pessoa humana de Jesus para nos resgatar. Ele quer o quê? Ele quer o nosso coração. Por quê? De maneira prática, aquele que é capaz de dar o coração, ele entrega qualquer coisa. Já viu pessoa apaixonada? Desculpa aqui o linguajar, mas quando você fica apaixonado, você fica bobo. Não é assim? O bobo não é no sentido assim de idiota, não. Embora também tenha um pouquinho disso, né? Por exemplo, o cara está apertado, não tem dinheiro, mas se a namorada falar assim: eu queria tanto aquela blusa. Como ele está doido para conquistar, está apaixonado, ele vai lá e trabalha 2 vezes mais para poder agradar a amada. Ela não pode falar assim: que eu acho tão legal o sorvete. No outro dia, ele está na sorveteria com ela. Chegou em casa, está cansado, morto de cansado, moído, mas se ela falar assim: que saudade, ele bate continência na porta. Porque o coração está dominado. E se alguém tem o coração de outro, ele dá tudo.
É por isso que o amor, na perspectiva bíblica, eu caminho aqui para a gente encerrar, ele tem uma conotação não só de emoção. O amor, pelo que nós aprendemos aqui, é uma decisão. É uma decisão consciente. Então você não pode amar a Deus por acidente, por aventura, por uma influência outra. Você tem que amar a Deus como decisão. Ele quer o primeiro lugar na sua vida. Ele quer o primeiro lugar na sua família. Ele quer o primeiro lugar no seu trabalho. Ele quer o primeiro lugar dos seus sonhos. Ele quer o primeiro lugar das suas intenções. Ele quer o primeiro lugar na criação dos filhos. Ele quer o primeiro lugar na resolução dos conflitos. Ele quer o primeiro lugar em todos os momentos e em todas as circunstâncias. Esse é o sentido do mandamento. Esse é o sentido do mandamento. É uma decisão. Por isso que, embora tenha emoção também, mas envolve mais do que emoção. Quando ele diz amarás, ele não está ordenando por força apenas. Ele está, decida amar. Decida. Tome a decisão de amar a Deus acima de todas as coisas. Mas você não pode fazer isso sozinho, eu disse. Aí é que vem o seu segundo clamor. É o clamor em relação a o Espírito de Deus agir na sua vida. Então, se você não ama a Deus, você precisa fazer isso. Porque a demonstração prática de que você ama a Deus ou não vai demonstrar a distância que você se encontra do reino de Deus. E é assim que nós terminamos aí. Versículo 34. A postura final, que eu chamei aqui de afirmação de Jesus em relação à resposta do escriba. Ele diz o quê? Você não está longe do reino de Deus. Você não está longe do reino de Deus. Queridos, eu sei que uma boa parte aqui já faz parte do reino de Deus. Mas mesmo fazendo parte do reino de Deus, você pode andar distante do rei. Então a aplicação aqui nessa noite, ela começa com a seguinte pergunta. Eu queria que você abaixasse a sua cabeça e fizesse essas perguntas, por favor. Abaixe a sua cabeça por um instante. E a primeira pergunta que você deve fazer hoje não é para você mesmo. É uma pergunta para Deus. A sua pergunta é: Senhor, pela maneira que eu vivo, eu demonstro que amo realmente o Senhor? Faça essa pergunta. Senhor, a maneira como eu gasto o meu dinheiro, a maneira como eu gasto o meu tempo, a maneira como eu venho para a igreja, a maneira como eu me porto com as minhas palavras, a maneira do que ocupa o meu tempo, demonstra que realmente eu amo o Senhor? É a sua primeira pergunta. Faça essa pergunta em oração. A segunda pergunta é: Senhor, o que eu preciso fazer? O que eu preciso mudar na minha vida para amar mais o Senhor? O que eu tenho que trocar? No que eu tenho que mexer? O que eu tenho que remover? Como que você lida com o seu próximo? Você pode ser uma pessoa declarada, pessoa que faz declaração de amor a Deus, mas você não é capaz de perdoar. Você não ama a Deus. Porque o amor a Deus é demonstrado em aspectos de adoração pessoal, mas também em manifestação
de amor com o próximo. Às vezes você está apegado a tantas coisas pequenas. Só que isso tem mostrado que você não ama tanto o Senhor, porque Ele foi capaz de nos amar. Ele nos amou até o fim. E em terceiro lugar, você deve fazer um pedido: Senhor, me ajude a amá-lo. Eu reconheço, Senhor, e ao fazer essas perguntas, as respostas estão evidentes na minha vida, que eu não te amo como eu deveria. Muitas vezes eu te amo como Pedro, que digo que vou estar com o Senhor, mas quando a coisa aperta eu te abandono. Eu fujo da tua obra, eu fujo do zelo pelas coisas do Senhor. Eu observo, Senhor, que o meu coração é tão egoísta, ele só pensa em mim mesmo, em si mesmo. O tempo todo eu só estou sonhando para mim, para minha família, para o meu conforto, para minhas coisas. Na verdade, o meu coração, Senhor, está absolutamente habitado por outras deidades, por outros deuses. Meu coração está, Senhor, carregado, sobrecarregado de concorrências para o Senhor. Mas nessa noite, Pai, eu quero abrir o meu coração. Eu quero receber coragem do Teu Espírito para largar, para abandonar, para remover da minha vida muitos deuses. Eu quero isso, Senhor. Eu quero isso por um motivo só. Porque eu entendo que o Senhor é único e é Jesus Cristo que enviaste. E porque eu tenho a ordenança do Senhor de amá-lo acima de tudo e de todos. E eu quero viver nessa obediência, Senhor. Por isso eu te peço, Senhor, me ajude. Me ajude. Me ajude a colocar isso em prática, Senhor. Me dê sabedoria para poder vencer esses deuses que me dominam. Deuses que têm nome, muitas vezes, ansiedade, medo. Dinheiro, internet, filhos, marido, esposa. Paixões diversas que estão aqui, mas que não deveriam estar, porque o que deveria estar, único e exclusivamente, seria o Senhor. Eu não sei quantos fizeram essa oração nessa noite, mas eu queria encerrar pedindo a Deus que lhe dê forças para poder vencer. Eu espero que Ele tenha falado ao seu coração e que Ele seja o único Senhor da sua e da minha vida. Eu oro a Ti, Senhor, nesse momento, pedindo que o Senhor, por misericórdia e bondade, atenda a essas orações que foram feitas. E que saiam pessoas daqui hoje encorajadas para servir somente o Senhor, para viver somente para o Senhor, para exaltar tão somente o Senhor. E dê força e sabedoria para cada um a vencer os deuses concorrentes. Porque, como lemos, como aprendemos nessa noite, aquele que nos amou incondicionalmente exige de nós um amor presente. Que decidamos a amar o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que assim seja.